Quando se trata da indústria de jogos, muitas histórias de sucesso são frequentemente encontradas. Dentre essas diversas histórias, existem aquelas que foram esquecidas pelo tempo, aquelas conhecidas pelos fãs mais dedicados e aquelas que continuam sendo celebradas pela maioria das pessoas que se interessam pelo hobby. Se você for alguém como eu, que segue a indústria de jogos de perto, assistindo conferências, acompanhando seus trailers, lendo entrevistas e, no geral, tentando conhecer quem são as pessoas responsáveis pela criação de uma das mídias mais fascinantes já criadas, o nome acaba sendo reverenciado por todos os lugares, tanto pelos membros da imprensa quanto pela sua legião de fãs, Hideo Kojima. Sendo um dos diretores mais famosos da indústria, o Sr. Kojima é uma daquelas figuras que, independente de quanto tempo passe, de alguma maneira, seu sucesso só continua crescendo, com seu nome sendo frequentemente associado à genialidade, criatividade e inovação das suas criações. Hello everyone. I'm back. Para muitos, a simples frase, geralmente estampada no começo dos seus jogos, um jogo de Hideo Kojima, é o suficiente para saber que sua experiência será, no mínimo, diferente do que você está acostumado. Com um portfólio cheio de produtos incríveis, sua filosofia de design vale muito a pena ser observada de perto, já que cada um dos seus jogos já é repleto de ideias únicas, ora limitadas pelo avanço tecnológico da época, ora comicamente expandidas pela sua enorme vontade de justificar as ações do jogador, que representam quão incrível a mídia pode ser. Observá-lo de perto é de extrema importância para quem quer conhecer quão longe os jogos podem chegar, e a melhor maneira de compreender a razão para o seu sucesso é começando pelo começo. Nascido em 1963 em Setagaya, Tóquio, Hideo Kojima sempre teve uma relação próxima ao cinema. Com 4 anos, quando sua família se mudou para Osaka, grande parte do seu tempo era gasto assistindo filmes, e nessa época uma tradição familiar interessante foi introduzida pelos seus pais. Durante todas as noites, o jovem só podia ir dormir quando ele assistisse pelo menos um filme por completo, acompanhado por ambos. Sendo fã de filmes de Velho Oeste, do cinema europeu e especialmente de filmes de terror, os pais de Kojima faziam questão de que o jovem assistisse o máximo de conteúdo possível. Aos 10 anos, era incentivado que ele fosse para o cinema sozinho, recebendo dinheiro para os ingressos, com a condição de que ele deveria comprar os panfletos vendidos por lá, e ao retornar para casa, era necessário discutir com seus pais a respeito da direção, temas e como o filme que acabara de assistir o fazia se sentir. Sua própria criatividade logo o fez se interessar por criar seus próprios filmes, pegando emprestada a câmera de 8mm de um dos seus amigos e se juntando com outros colegas de escola. Um dos seus primeiros objetivos era tentar criar um pequeno cinema na escola, vendendo ingressos por cerca de 50 moedas de iene, tentando juntar dinheiro para comprar seus próprios ingressos e assistir os filmes no cinema sem a ajuda dos seus pais. Infelizmente, na época, ele não conseguiu fazer isso. Ao completar 13 anos, Kojima acabou perdendo seu pai, sendo obrigado a enfrentar a dor da perda sozinho, mas segundo ele mesmo, foi essa dor que fortaleceu sua vontade de se tornar um criador de filmes. Entretanto, apesar da sua enorme vontade, suas chances não eram muito altas. Além de não haver escola de cinema próximas à sua casa, os custos na produção de filmes japoneses na época eram muito baixos, induzindo o criador a arrumar um emprego mais tradicional, entrando na faculdade de economia. Durante sua estadia na faculdade, Kojima tinha o costume de escrever histórias no seu tempo livre, tentando de alguma maneira ser premiado por conta delas e utilizar essa fama para conseguir espaço no mercado de filmes. Como o criador não tinha amigos interessados no mesmo tipo de sonho, nem ninguém que continuasse o encorajando a persegui-lo, o jovem estudante se viu sem tantas esperanças de realizá-lo, quando ao jogar no Famicom pela primeira vez, o criador tinha descoberto outra maneira de conseguir expressar seu sonho. Apesar de ser frequentemente perguntado se jogos se tratam da sua segunda opção, Hideo Kojima afirma que sua decisão de investir todo o seu tempo na profissão tem a ver com sua intuição
e sempre lhe garantiu que videogames poderiam se tornar algo mais importante no futuro. Para o criador, seus jogos são apenas um meio que ele escolheu para expressar suas vontades criativas e por conta disso ele se sente apaixonado pelo processo. Na época em que seu interesse pela indústria começava a aparecer, a visão do Japão para com os desenvolvedores de jogos era completamente diferente e apesar do sucesso de jogos como Space Invaders e Super Mario Bros., o criador afirma que quando ele anunciou para seus amigos que sua intenção era entrar para a indústria de jogos, sua recepção não foi muito positiva. A única pessoa que lhe forneceu apoio para que ele trabalhasse como quisesse, entretanto, sempre foi sua mãe. Esse senso de negação, sentido então pelo jovem criador, acabou alimentando sua vontade de mostrar para todos que eles estavam errados, incentivando-o a pensar desde o começo que seu trabalho faria criar obras de arte. Aos poucos, o próprio Kojima começou a olhar para a profissão com um pouco de vergonha, fazendo-o buscar um trabalho na Konami, pois ela era a única empresa distribuidora de jogos japonesa que tinha um espaço no mercado de ações. Apesar de ter entrado na indústria disposto a produzir jogos para o Famicom, quando um desenvolvedor entrou para a Konami, ele foi alocado para a subdivisão da empresa responsável por produzir jogos para o MSX, um hardware não muito conhecido fora do Japão, mas que possuía capacidades gráficas um pouco inferiores ao console da Nintendo. O primeiro jogo que o criador teria trabalhado seria como assistente de direção para Penguin Adventure, uma sequência de um jogo lançado em 1983, também para o MSX, chamado Antarctic Adventure, que conta a história de Penta, um pinguim que precisa coletar uma maçã dourada para curar a princesa dos pinguins. Embora seja incerto se Kojima foi o responsável por essas mudanças, Penguin Adventure carrega diversas melhorias quando comparado com seu antecessor. Novos elementos de exploração foram adicionados, aumentando a variedade de estágios que agora alternam entre cavernas, florestas, estágios aquáticos e no gelo. Elementos de RPGs como itens que podem ser comprados e chefes que precisam ser derrotados, assim como a existência de finais alternativos, variando entre um bom e um ruim, fornecido para o jogador de acordo com a quantidade predeterminada de vezes que o jogo deve ser pausado. A ambiguidade do seu envolvimento acaba se tornando aparente, pois mesmo com algumas fontes citando-o como assistente de direção, seu nome não está contido nos créditos do jogo, me fazendo pensar que ele pode ter sido adicionado ao projeto perto da sua conclusão, ou que sua posição de recém-contratado tenha o feito ser excluído dos créditos finais. De qualquer modo, o primeiro projeto que Hideo Kojima de fato começou a trabalhar desde sua concepção inicial seria um jogo chamado Lost Worlds, que acabaria sendo cancelado antes do desenvolvimento começar, pois os executivos da Konami achavam que suas ideias eram complexas demais para serem produzidas no MSX. Com o cancelamento no seu currículo e os seus superiores começando a questionar suas habilidades, uma nova tarefa lhe foi dada: criar um jogo de combate militar. Em 1985, a Konami havia encontrado sucesso com o jogo do Famicom, Rush'n Attack, e era esperado que Kojima criasse algum tipo de produto equivalente no MSX, contendo uma ação frenética, cheia de soldados, armas e explosões. Entretanto, a ideia que retornaria do criador caminharia na direção completamente oposta, com a sugestão de um projeto onde o protagonista não iria lidar com seus adversários de frente, mas precisava acabar com ele de maneira sorrateira, evitando os confrontos diretos sempre que possível. Os documentos de design dessa ideia inicial mostram um mapa de um dos andares da base militar que o jogador deveria explorar, um pequeno trecho das conversas contidas no jogo, que por sua vez ocorreriam a partir de um sistema de transmissão sem fio, e por fim, o nome do projeto Metal Gear Intruder, assim como o carimbo vermelho informando que o projeto havia sido rejeitado. Com a rejeição do seu projeto, os superiores de Konami não pareciam estar muito satisfeitos, já que o jovem não só havia falhado uma vez, tentando desenvolver um jogo ambicioso demais pouco tempo após ter entrado na empresa, mas agora pretendia criar um produto que ia na direção oposta do que havia sido sugerido. Entretanto, sua vontade de criar uma experiência tão incrível quanto as que ele estava acostumado a assistir, não deixou desistir de continuar tentando encontrar uma maneira de realizar seu sonho, fazendo-o adaptar-se às diferentes demandas dos seus superiores e, eventualmente, conseguindo a aprovação necessária para começar a trabalhar no seu primeiro projeto, Metal Gear. Compreender a razão para Hideo Kojima ser alguém tão respeitado na indústria está diretamente relacionado com a maneira que o diretor pensa nos seus projetos, um fator que geralmente se apoia em duas perguntas conceitualmente simples, mas responsáveis por carregar o enorme peso do seu legado: como e por quê.
Embora a indicação dos superiores da Konami tenha sido criar um jogo de ação, a tarefa se mostraria extremamente difícil para Kojima por conta das limitações do hardware em que o suposto jogo deveria ser lançado, o MSX2. Tendo sido inicialmente conceitualizado pela Microsoft em uma campanha cooperativa com a empresa japonesa ASCII Corporation, o pequeno computador, distribuído originalmente em 1983, não era capaz de suportar jogos com gráficos complexos. Em uma entrevista na conferência australiana GO3, em 2007, Hideo Kojima comenta sobre a dificuldade encontrada durante o processo de desenvolvimento do primeiro Metal Gear, comparando o lançamento do clássico da Konami Gradius para o arcade com seu relançamento para o MSX. Segundo o próprio criador, o hardware só conseguia exibir 4 sprites horizontais de uma só vez, e para que Gradius sequer pudesse ser reproduzido, ele precisava enganar o jogador falsificando a existência de 8, e por isso os navios alternavam entre frames para serem renderizados, gerando essa impressão de que eles estão piscando. A decisão de criar um jogo que se afaste o máximo possível de ação, que geralmente depende da abundância de inimigos, diversas explosões e uma troca constante de tiros parece ser óbvia olhando em retrospectiva, fazendo o criador procurar em outros lugares para encontrar uma maneira de criar esse produto que ainda possui uma temática militar, mas que consegue ser reproduzido pelo hardware em que ele trabalhava. Grande parte do conceito que definiria Metal Gear pode ser encontrado no épico de 1963, The Great Escape, um filme que conta parte da história de soldados que foram feitos prisioneiros pelo exército alemão na Segunda Guerra Mundial em 1943 e são frequentemente recapturados após tentarem escapar do seu aprisionamento. No decorrer da história, a construção da eventual escapatória que lhe dá nome acontece, mas para Kojima a tensão criada através das interações dos prisioneiros dispostos a tentar de tudo para escapar, com os guardas prontos para impedirem suas tentativas, foi um fator crucial no desenvolvimento do seu projeto. Segundo o próprio criador, pensar em um jogo onde escapar seria sua prioridade não seria empolgante o bastante para capturar o interesse dos seus consumidores, e por isso o conceito centralizado na tensão gerada a partir da tática necessária para tomar proveito da perspectiva dos seus adversários foi utilizado de maneira oposta, induzindo o jogador a controlar um soldado que possui a missão de invadir uma base militar repleta de inimigos dispostos a impedir seu progresso. Na sua busca para encontrar maneiras de como fazer o jogador experienciar sua história sem perceber as limitações do hardware em que ela teria que ser produzida, uma das primeiras decisões tomadas pelo diretor foi fazer o jogo apresentar telas estáticas, exibidas uma de cada vez, para que ele pudesse tomar cuidado para que 4 objetos nunca se alinhassem horizontalmente, atendendo às limitações do hardware. Com as regras que suas telas seriam exibidas para o jogador tendo sido criadas, a próxima decisão de design envolvia estabelecer como a jogabilidade iria funcionar, um processo definido a partir de 2 princípios simples, ilustrados para o jogador através da maneira que os guardas se comportavam. No primeiro, chamado de Stealth, seus adversários não percebem a presença do protagonista se atendendo aos seus padrões de patrulha, induzindo-o a procurar por brechas nas suas formações, tentando ao máximo esconder sua presença e passar por ele sem ser percebido. No segundo, chamado de Alerta, os guardas percebem a presença do protagonista e o barulho gerado pela comoção alerta os adversários presentes na tela e até mesmo alguns de fora dela, para que todos venham de encontro com o jogador, obrigando-o a se livrar de todos eles da maneira que lhe for mais conveniente, para que só assim o jogo possa continuar, escondendo a presença do protagonista e fazendo-o retornar ao estilo de jogabilidade anterior. Com o intuito de auxiliar na identificação de qual estado de jogabilidade se encontra, o jogo alterna entre a intensidade da sua trilha sonora, induzindo o tom de tensão por meio da música suave com um tom mais calmo enquanto no seu período de stealth, mudando para um tom mais frenético com sua faixa que reflete desespero no estado de alerta. Além disso, um pequeno auxílio visual existe para ilustrar essa transição entre jogabilidades, com essas exclamações próximas aos seus adversários, simbolizando que os mesmos notaram sua presença. Outro detalhe importante da interação dos guardas com o jogador está relacionado com a maneira que a movimentação funciona, já que ela não acontece nas diagonais, ficando inteiramente ligada às posições horizontais e verticais. Dessa forma, a linha de visão dos guardas é definida a partir de uma reta,
Uma decisão de design que pode pegar o jogador de surpresa, alertando os guardas de sua presença em momentos inesperados, mas uma vez que as mecânicas se tornem familiares, é possível tomar proveito do seu posicionamento em diversas ocasiões em que os guardas deveriam ser alertados da presença do jogador, mas por conta desse fator, eles não o percebem. Com as regras da experiência tendo sido estabelecidas, o destaque dos jogos dirigidos por Hideo Kojima passam a aparecer, pois o criador tenta de tudo, desde seu primeiro projeto, para garantir que o mundo em que seus jogos existem se aproxime o máximo da realidade de fora deles, enquanto, simultaneamente, tomando decisões cômicas o bastante para que ele se distancie o máximo dela. Um lado da equação contém guardas que trocam de turnos, um tanque de guerra que só pode ser danificado por minas terrestres, um deserto que só pode ser cruzado quando o jogador obtém uma bússola, a necessidade de adquirir um tanque de oxigênio para respirar nas águas profundas, câmera de segurança que alerta o inimigo da sua presença, cães que identificam através do cheiro, guardas que dormem enquanto patrulham, inimigos que não conhecem o protagonista quando ele utiliza um dos seus uniformes, ou chefes que tomam proveito da situação para evitarem ser derrotados. Do outro lado, existe uma sala com um objeto cilíndrico rolando de um lado para o outro, que acaba com todo o HP do jogador ao ser tocado, um inimigo disfarçado de cientista que se sacrifica para acabar com sua vida, itens escondidos por trás de paredes falsas, uma seção que precisa do paraquedas para ser acessada, mas ao fazê-lo, o jogador não alerta os inimigos de sua presença, uma seção no meio do deserto constantemente atacada por mísseis, caminhões que esperam que o jogador os explore para se movimentarem sem que um alerta seja causado, ou câmeras de segurança enganadas por uma caixa de papelão. Quando criando seus jogos, o Sr. Kojima tenta ao máximo encontrar um balanceamento entre a forma que a mecânica de seus jogos se intercalam, estabelecendo barreiras naturais diante do progresso do jogador, mas sem esquecer que a aventura precisa ser divertida bastante para que eles nunca percam o interesse de jogá-la. O papel do diretor é definir como criar uma experiência desafiadora, mas imersiva. Em uma entrevista para GameSpot, em 2005, Hideo Kojima foi questionado a respeito da sua opinião sobre a importância da história nos jogos, e sua resposta, embora fornecida anos após o lançamento do seu primeiro projeto em 1987, mostra como o criador utiliza uma das ferramentas mais únicas da mídia como uma motivação adicional para fazer o jogador não perder interesse nos seus jogos desde a primeira vez que o papel do diretor lhe foi fornecido. Existem dois tipos de jogos. O primeiro deles são jogos como brinquedos, a maneira que a Nintendo pensa. O segundo tipo são jogos onde você assume o papel de um personagem que não é você, e então experiencia a vida daquele personagem virtualmente. Ao tentar assumir o papel daquele personagem, você precisa de uma premissa. Não precisa ser uma história. Você precisa de uma premissa simples para se tornar aquele personagem. Entretanto, receber uma caixa vazia não é o bastante para compreender a vida daquele personagem. Mesmo se você receber a caixa de um policial, se lhe for dada 100% de liberdade, você não é um policial. Para simular a vida de um policial, alguém precisa fornecer ao jogador as sequências que definem um policial, as pessoas que eles interagem e o drama de ser um policial. Experienciar todos esses elementos interativos lhe permite experienciar a vida de outra pessoa do mesmo jeito que acontece ao assistir um filme. Além disso, um jogo será monótono se o jogador só precisar alcançar um objetivo. Ao adicionar o elemento de infiltrar o território inimigo sem ser descoberto e salvar o mundo às simples regras de esconde-esconde, você experiencia muito mais empolgação. Diferente de filmes e livros onde você experiencia uma história, em jogos eu simplesmente adiciono os elementos da história para que o jogador possa aproveitar a experiência virtual. A resposta de Kojima pode surpreender muitas das pessoas que conhecem quão extensas as histórias dos seus jogos chegam a ser, mas acredito que essa maneira de pensar persiste mediante grande parte deles, e para compreender melhor o que quero dizer, basta observar a maneira que a história é contada em Metal Gear. Em algum lugar, numa base militar, um soldado sem nome emerge das águas, recebendo uma ligação no seu transmissor. Do outro lado da linha está Big Boss, seu chefe e contato principal durante a Operação N-313, uma missão de infiltração à base inimiga Outer Haven,
buscando encontrar uma maneira de destruir sua arma mais poderosa, Metal Gear. Seu objetivo primário é fazer contato com Gray Fox e posteriormente encontrar a localização de Metal Gear. Em uma chamada posterior, Big Boss informa que a missão é de infiltração. Portanto, o soldado deve tentar ao máximo evitar alertar os inimigos de sua presença. Assim que a missão de infiltração começa, o soldado percebe que certas portas estão trancadas, precisando de cartões para serem desbloqueadas. Esses cartões, entretanto, estão divididos em nível de autorização, ou seja, cada porta requer um cartão específico para ser acessada, obrigando-o a procurar por eles para completar seu objetivo. Com um pouco mais de exploração, é possível encontrar sua primeira arma, que infelizmente não possui munição, fazendo o protagonista continuar tomando cuidado caso queira continuar com vida. Depois de um pequeno aviso sobre as câmeras de segurança, uma caixa de munição pode ser encontrada, assim como o primeiro prisioneiro da base que pode ser salvo pelo soldado antes de continuar com seu progresso. O segundo prisioneiro, quando liberto, fornece uma mensagem importante. O membro da Foxhound que infiltrou a base alguns dias atrás não foi ferido, mas sim capturado. Após obter o cartão de nível 2 e salvar o próximo prisioneiro, mais uma mensagem importante é fornecida. Diane, um membro da Resistência, lhe fornecerá apoio na sua frequência 120.33. Ao fazer contato com o número, o soldado se identifica como Solid Snake e, apesar da chamada não mostrar resultado algum, a ajuda de Diane virá quando o protagonista entrar em contato com ela durante a luta contra qualquer um dos chefes, recebendo dicas sobre a recompensa fornecida por eles e a maneira de derrotá-los. Com um pouco mais de exploração, é possível salvar uma quantidade específica de prisioneiros, de modo que a classe e, consequentemente, o HP de Snake sejam aumentados, assim como mais dicas a respeito da localização do seu objetivo primário. O membro da Foxhound, Gray Fox, está sendo mantido em uma cela secreta e a única maneira de acessá-la é ser capturado. Tendo recebido a próxima direção a ser seguida e realizando a tarefa necessária, Big Boss comenta que para encontrar seu aliado é necessário conferir as paredes e, ao fazê-lo, Gray Fox é finalmente encontrado. A conversa com o soldado informa que Snake é apenas um novato e que Metal Gear é na verdade um tanque de batalha capaz de andar sobre qualquer terreno, equipado com armas nucleares e que, quando finalizado, um ataque nuclear poderá ser lançado a partir de qualquer lugar do planeta. Destruir o objeto antes da sua conclusão é de extrema importância e a única pessoa capaz de fazê-lo é o cientista que o criou, o Dr. Drago Petrovich Madnar, que está sendo aprisionado em algum lugar da base. Encontrar o cientista, então, passa a ser o objetivo primário de Snake e deixa Gray Fox para trás. Obtendo seu equipamento de volta e derrotando o Shotmaker, é possível encontrar o cartão de nível 3 que dá acesso a um labirinto, onde esse traje antibomba pode ser encontrado, assim como, por trás de uma parede secreta, se encontra o uniforme de um dos soldados inimigos. Ao retornar para a base, entretanto, Snake será automaticamente detectado pelos seus adversários e colocaram secretamente um rastreador no seu equipamento após aprisioná-lo, supondo que o protagonista iria obtê-lo novamente em algum momento. Descartando o objeto, a próxima pista é fornecida por mais um prisioneiro, dizendo que o Dr. Madnar está aprisionado em uma cela no pátio interno da base, mas de acordo com outro prisioneiro, a única maneira de acessar o lugar é utilizando um paraquedas guardado pelo próximo chefe, o Machine Gun Kid, a partir do teto da base.
Salvando mais um prisioneiro responsável por aumentar sua classe, Snake consegue acesso ao teto por meio de um dos elevadores, precisando equipar o traje anti-bombas para não ser levado pelos fortes ventos do lugar e eventualmente ir coletando um detector de minas para só então encontrar mais um chefe, o Hind, que guarda o acesso ao local onde o soldado deve usar seu paraquedas. Tomando cuidado para não ser atingido pelas minas ao redor do caminhão, Snake consegue coletar o cartão 4, capaz de abrir a porta para a cela de um dos prisioneiros, e conta que o doutor acabou de ser transferido para o prédio 2, localizado a 10 km ao norte da cela. Seguindo a direção indicada, Snake se encontra em um deserto cheio de minas e precisa derrotar mais um chefe, o tanque, que guarda a entrada para o prédio 2. A porta do prédio em si está mais uma vez guardada por soldados que comentam que a Foxhound está tentando infiltrar no lugar, portanto ninguém poderá passar por eles. Uma chamada de Big Boss informa que para ganhar acesso ao lugar é necessário vestir o uniforme dos inimigos e que sua frequência de comunicação irá mudar de 120.35 para 120.13 de agora em diante. Após conseguir acesso para o teto do segundo prédio, derrotando o Bulldozer, Snake salva mais um prisioneiro e sabe que o Dr. Madnar está sendo mantido no calabouço subterrâneo do lugar. A obtenção do cartão 5 permite que a seção desejada seja acessada, onde mais um prisioneiro capaz de aumentar o nível da sua classe pode ser encontrado. Ainda no mesmo lugar, os inimigos parecem estar cientes do seu objetivo, pois um deles acaba se disfarçando com as roupas do doutor e informando que o verdadeiro cientista está em outro lugar e abrindo um buraco para acabar com o protagonista. Uma vez que a armadilha tenha sido superada, o cartão 6 permite que a última sala do labirinto seja acessada, onde mais um chefe, o Fire Trooper, precisará ser derrotado. Por trás do chefe está um elevador, responsável por guiar Snake a uma sala contendo um prisioneiro que o informa sobre a existência de Jennifer, mais um membro da Resistência, da frequência 120.48, e poderá lhe ajudar desde que sua classe esteja alto bastante. O primeiro contato com Jennifer dá acesso a uma porta que contém um lança-foguetes. Explorando o andar com mais cuidado, induz Snake a encontrar o Dr. Madnar, dizendo que está disposto a lhe ajudar desde que você salve sua filha, Ellen, que está sendo aprisionada em algum lugar do porão do prédio 1. Tendo recebido seu próximo objetivo, o protagonista precisa derrotar esses dois adversários incrivelmente resistentes para obter o cartão 7. Os dois inimigos também guardam acesso a diversas portas, uma que lhe guia para o antídoto, outra onde um prisioneiro que comenta que para cruzar o deserto é preciso de uma bússola, e por último a sala de acesso da própria bússola, que só pode ser aberta por Jennifer depois de mais uma ligação para o seu transmissor. Com todos os objetos em mãos, Snake retorna para o porão do prédio 1, onde uma sala antes inacessível e que só pode ser explorada com o cartão 6 parece estar vazia, mas gritos de socorro podem ser ouvidos vindo de algum lugar. Tomando cuidado com a armadilha e conseguindo acessar a passagem secreta, o protagonista encontra e salva a Ellen e diz que seu pai está sendo forçado a construir Metal Gear e que ele precisa ser salvo o mais rápido possível. Retornando para a sala do Dr. Madnar, o cientista cumpre sua promessa, informando a localização de Metal Gear 100 andares abaixo do prédio 3, além da única maneira de derrotá-lo. Suas pernas possuem um metal mais fino, mas os explosivos precisam ser acoplados em uma ordem correta, só que o doutor esqueceu qual o último passo da sequência, obrigando Snake a tentar encontrá-lo na hora do combate. Armado com a localização e conhecimento de como acabar com Metal Gear, Snake cruza o deserto enquanto utilizando sua bússola e tomando cuidado para não ser envenenado pelos escorpiões, mas ao encontrar o prédio, Big Boss o informa que ele deve entrar no caminhão da direita. Entretanto, ignorando as ordens do seu superior, o protagonista entra no prédio, onde uma emboscada o espera,
fazendo-o ter que encontrar uma entrada secreta no meio de todo o caos. Tomando cuidado para não cair nas últimas armadilhas, o elevador rumo ao porão pode ser acessado. Embora no porão as portas de acesso precisem do cartão 8 para serem abertas, Jennifer diz que um tanque de oxigênio pode ser obtido do outro lado da parede. Encontrando mais uma passagem secreta, Snake consegue o item, tendo que retornar para o prédio 2, mergulhando na parte profunda da água e obtendo acesso a 2 salas. Na primeira, uma ligação do chefe da resistência Schneider é recebida, dizendo que ele sabe quem é o verdadeiro chefe por trás de Outer Haven, mas antes que ele possa falar seu nome, a transmissão é interrompida. Na sala ao lado, mais um chefe, Dirty Duck, pode ser encontrado, iniciando a luta contra Snake enquanto tomando proveito dos 3 prisioneiros ao seu redor para dificultar o protagonista de acertá-lo. Jennifer também liga para o transmissor, dizendo que seu irmão é um dos prisioneiros e que se Snake acertá-lo, ela não irá mais lhe ajudar. Derrotar o chefe lhe dá acesso ao cartão 8, assim como a importante conversa com o irmão de Jennifer, informando que quando Snake estiver escapando, ele precisa utilizar a escada da esquerda. Sem nenhum obstáculo no seu caminho, o protagonista precisa voltar para o prédio 3, onde uma das salas lhe permite salvar mais um prisioneiro que sabe que a identidade do líder de Outer Haven é a mesma que a do comandante da Foxhound, Big Boss. Snake recebe uma chamada do seu superior, lhe ordenando que a missão seja encerrada e que ele volte imediatamente. Ignorando suas ordens novamente, Snake precisa cruzar uma seção enquanto sendo eletrocutado, encontrando finalmente Metal Gear. Para derrotar o robô gigante, Snake precisa repetir a sequência fornecida por Madnar, enquanto descobrindo o último passo dela durante o combate. Com a derrota da máquina, a base começa a desmoronar, obrigando o protagonista a fugir. Durante sua escapatória, entretanto, Big Boss confronta Snake e diz que a missão foi dada para o novato para que o resto do mundo fosse enganado, mas as habilidades de Snake acabaram sendo boas demais, permitindo-o prosseguir além do que era planejado. A luta entre os dois começa quando Big Boss diz que ele não irá perder sozinho. Após derrotar seu antigo superior, enquanto a contagem regressiva continua sem parar, Snake precisa fazer uma última decisão sobre qual das escadas subir. Escolhendo a da esquerda, o protagonista foge da base com sucesso, enquanto ela explode por trás dele. Em uma última transmissão, Snake informa que Metal Gear foi destruído e que a Operação N313 foi um sucesso, concluindo que o processo não foi tão complicado e que seu trabalho está completo. Em seguida, Snake recebe a mensagem de que um terremoto foi sentido perto de Galsburg, na África do Sul. No fim, Big Boss não parece ter sido derrotado, jurando a Solid Snake que ele irá se vingar. Parando para pensar sobre a história de Metal Gear, o ponto de vista de Kojima não poderia ficar mais claro. Cada um dos acontecimentos serve como motivação para garantir que o jogador permaneça interessado em terminar o jogo em uma sequência de causa e efeito, desenrolando o enredo de maneira impressionantemente natural. Durante todo o processo de desenvolvimento, o criador parece continuar se perguntando por quê,
seguido por uma resposta para essa pergunta que incentiva o jogador a continuar com seu progresso. Por que Snake precisa procurar por prisioneiros para salvá-los, para conseguir pistas sobre sua próxima destinação, aumentar a classe e, consequentemente, seu HP. Por que se preocupar com aumentar a classe, para conseguir a ajuda de Jennifer. Por que ser ajudado por Jennifer é tão importante, pois a ajuda da personagem é crucial para a continuação da história. Perguntas e respostas similares estão espalhadas por todo o jogo, deixando mais do que claro que a intenção do Sr. Kojima acaba sendo utilizar a história como a expansão da sua jogabilidade, fazendo-o pensar primeiramente nos jogos com a mídia interativa que eles são, sem se preocupar com quão absurdas suas narrativas parecem ser. A genialidade da sua filosofia de design retrata nos aspectos mais fascinantes dos jogos, por diferente de quaisquer outras mídias, alguém que esteja disposto a experienciar apenas a jogabilidade do jogo de Kojima pode fazê-lo sem preocupação alguma, conseguindo extrair o que há de melhor nos seus projetos, independente dos porquês.